Tudo isso foi constatado em uma tomada de conta especial em relação à compra de máscaras para enfrentamento da Covid-19. O Corpo Técnico do Tribunal de Contas, união com informações da Polícia Federal, identificou os responsáveis, isto é, servidores públicos e, de certa forma, as suas empresas contratadas. Além da devolução dos recursos, os servidores receberam uma multa no valor de R$ 2 milhões. Os servidores também foram punidos com inabilitação para o exercício de cargo na administração pública por um período de 8 anos e as empresas não poderão participar de licitações por um período de 5 anos. Os servidores, na ocasião, contrataram o fornecimento de 270 mil máscaras pelo valor unitário de R$ 9,90, mas poderiam ter comprado um custo bem menores. No processo de compras apareceram empresas que ofereciam o mesmo produto ao custo de R$ 2,90, R$ 3 e até de R$ 3,50. O que faltou? Faltou monitorar, avaliar, que são regras de governança. Governança é direcionar, avaliar e monitorar. Se você não monitora, falta governança. E quem paga esses prejuízos é o cidadão, que paga praticamente 40% de impostos. Então, falta governança. Estamos de olho para onde vai o seu dinheiro. Muito obrigado, ouvintes. Atenção! Coleta gratuita de eletroeletrônicos. A Coopertec oferece a coleta gratuita de eletroeletrônicos em condomínios, empresas, escolas e pessoa física. Além dos eletroeletrônicos convencionais, a Coopertec também recebe e coleta inversores solares. Se você tem esses materiais estragados, não descarte de maneira incorreta. Ligue e agende a coleta sem custo. Para empresas, fornecemos o certificado de descarte conforme Lei Ambiental 12.305/2010. Rio Grande do Sul, terra de tradições e novas conexões. Neste mês do amigo, a Amigo Internet está oferecendo internet de 300 MB por apenas R$ 89,90. Não apenas velocidade, mas confiabilidade para conectar você com quem mais importa. Imagine uma internet que não só mantém você conectado, mas também enriquece suas interações diárias com amigos e familiares, estejam eles perto ou longe. Adquirindo no mês do amigo, você terá suporte técnico dedicado, instalação rápida e Wi-Fi grátis para sua casa, garantindo que sua conexão seja sempre rápida e estável. Não perca essa oportunidade. Ligue agora para 0800 645 4200 ou visite nosso site sejaamigo.com.br e embarque no mês do amigo na Amigo Internet. Conecte-se com quem você ama e viva conexões reais. Mês do amigo na Amigo Internet. Conecte-se com quem você ama. Mais música na sua rádio. Mais sucesso. Acompanhe agora Governança, para onde vai o seu dinheiro, com o ministro Augusto Nardes. Estimados ouvintes, o país tem que ter governança para avaliar para onde vai. Qual é o planejamento estratégico da nação brasileira? Qual é o projeto do Estado brasileiro nas questões fundamentais como infraestrutura, como educação, saúde? Se não temos projetos montados para a nação, projeto de Estado, temos projeto eventualmente de governos, mas nós não focamos pensando em 2030, 2050, 2060. E como nós vamos pensar a nação em relação a temas centrais que precisam ser avaliados? Por exemplo, governança da infraestrutura, ou a política habitacional. Para onde vai a infraestrutura se o planeta está mudando? O que vai ficar na beira de mar e de oceanos? Vai continuar aquelas estradas ou vai ser invadidas? Aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Teremos que pensar uma governança da infraestrutura, não somente do Brasil, mas da América Latina. Governança da infraestrutura. Então, eu tenho um time. Esse ano eu vou organizar o Fórum Nacional da Infraestrutura, pensando no futuro do Brasil em relação à infraestrutura. Porque as nossas cidades estão com problemas de trânsito imensos. E algumas cidades vão desaparecer. Algumas ilhas vão desaparecer com a mudança do clima. Por isso, eu propus uma auditoria de clima. Climate Scanner se chama. Nesse momento, nós estamos fazendo uma auditoria com 70 países. Eu fui recentemente, juntamente com o presidente Bruno Dantas, Vital do Rego será o relator, fui em Nova York expor para 70 países. E a mesma auditoria que nós fizemos lá na Amazônia, nós estamos fazendo, já fizemos uma desde 2014 com indicadores de desenvolvimento, nós estamos fazendo no planeta. Muito obrigado, ouvintes. Hora certa. 19 horas. Estamos iniciando este programa, que é um programa especial hoje. Nós vamos levar ao ar esse programa com o ministro Augusto Nardes. Está aqui, a câmera está virada para lá, ministro. Está para aquele lado, em seguida já vamos entrar ao vivo ali
na TV. Para nós, uma satisfação receber o senhor ao vivo aqui na Metropolitana. O senhor que está sendo um ministro incansável, mas antes, porém, eu quero dizer que nós recebemos aqui também do governo federal, recebemos o procurador da AGU, né? A Caravana dos Direitos na Reconstrução do Rio Grande do Sul esteve ao vivo aqui nos estúdios da Metropolitana, procurador que veio de Recife para cá. Já estamos na TV ao vivo, de Recife para cá, e deixou uma cartilha aqui dos benefícios atingidos pelos enchentes no Rio Grande do Sul. Esteve aqui o procurador federal, ministro, e aonde eles vão ficar até o dia 19 aqui em Canoas, ali no bairro Matias Velho, na escola Tiago Virtus. Estarão lá recebendo os moradores que foram atingidos naquela área, que de uma forma ou de outra ainda não conseguiram conseguir os seus benefícios, tipo um benefício que a gente está falando muito aqui, que o governo federal deveria intervir, e nós vamos pedir para o senhor também intervir, que é a questão dos novos cadastrados do Cadastro Único Federal. O que acontece no Cadastro Único Federal? Houve uma demanda de novos cadastrados, de pessoas que tiveram que optar pelo cadastro esse para poder receber os benefícios que o governo federal está dando, que os governos municipais estão dando. Só não conseguem obter porque o cadastro só gira de 40 em 40 dias. O último dia que girou o cadastro foi no dia 2 de maio, mas foi no dia 4, a catástrofe de maio. E aí as pessoas estão esperando 40 dias e não conseguem receber benefício de lado nenhum. Só aquelas pessoas que já tinham o cadastro único. E isso está sendo uma celeuma, não só aqui. A gente sabe que o Rio Grande do Sul é formado por 497 municípios, 487 foram os atingidos de alguma forma, de alguma maneira, foram atingidos, né? E nós já falamos com esses prefeitos, esses 497 prefeitos, já conversaram na Metropolitana, na rede metropolitana de rádio, Antônio. Uma coisa é o problema que deu em setembro, o ano passado, ali no Vale do Taquari, que envolveu 100 mil pessoas. Agora são 12 milhões e meio de pessoas. É o Rio Grande do Sul todo. Então, é muita gente. Então, as coisas têm que ser vistas de outra forma. E a gente sabe que o senhor tem um feeling a gente acompanha a sua carreira, não é de hoje, há muitos anos, e por isso eu tenho a impressão que o senhor, além de ser gaúcho, foi escolhido a dedo ali para fiscalizar as verbas que estão vindo do governo federal. Acho eu que esta é a forma, né? Não sei ainda, mas o senhor vai poder definir para nós aqui a forma, e dizer o seguinte: como é que o senhor está vendo essas visitas que o senhor vem ao Rio Grande do Sul? Porque, na verdade, o Rio Grande do Sul, quando o senhor veio para cá, o senhor recebeu um Rio Grande do Sul diferente, porque o senhor nunca imaginou que ia acontecer o que aconteceu, obra da natureza, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente soube que aconteceu isso em 1941, mas só que a enchente, Hernani, de 1941, não passa nem perto dessa enchente que nós tivemos agora. Não passa perto, porque a água maior que nós tivemos da enchente de 1941 foi 1,60 m. 1,60 m de água. 1,60 m de água. E só aqui em Canoas, nós tivemos água quase na altura do poste de luz. Poste de luz. Satisfação inteira aqui. Boa noite. Por favor, ministro Augusto Nardes. Prazer estar aqui, Antônio. Um abraço a você, o Hernani. É uma satisfação poder voltar ao estado querido do Rio Grande do Sul. Estou aqui hoje no do tribunal, passou para o Gustavo, que é um especialista nessa área de estrutura. Fico feliz de poder reencontrar você depois de um dia muito cansativo. Eu saí muito cedo. Fui visitar inicialmente o município de Estrela, onde fiz uma reunião com o prefeito, com toda a sua equipe. Depois de Estrela fui a Lajeado, Cruzeiro do Sul, e agora estou vindo de Arroio do Meio. Uma fila enorme,
passar uma estrada que liga Arroio do Meio com o resto do Rio Grande, né? Porque uma parte das pessoas vêm de Guaporé por ali para o Arroio do Meio, tem uma estrada. Mais pertinho do microfone, ministro, por favor. Da parte do Exército, né? Que liga, e com uma via só, então, são filas quilométricas que temos lá em Arroio do Meio para poder vir a Porto Alegre. Então, seria em torno de 6h45, estou chegando agora aqui, um pouco mais cedo sair de lá, então, mais de 1h15 de viagem. Então, estou chegando nesse momento aqui direto, encontrei, fui recebido aqui pelo Hernani, muito bem recebido pelo Hernani, e chegando em Canoas, que é um município que eu tenho uma admiração muito grande pela quantidade da população que vive aqui, pela importância que tem no contexto da região metropolitana. Portanto, é um prazer estar aqui contigo, com toda a comunidade da região metropolitana. Eu sei que a rádio atinge boa parte da região metropolitana e você sempre procurando fazer as coisas ao vivo, né, Tony? É verdade. Agora, nesse momento, para 128 municípios ao vivaço pelo FM, né? E para o mundo inteiro pelas redes sociais, né? Doutor Hernani Daniel, satisfação tê-lo aqui. Aliás, ministro, eu tenho que lhe dizer que a metropolitana perdeu tudo, né, nessa chuva. Perdemos estúdio, perdemos equipamento, perdemos tudo, né? E fomos acolhidos aqui no prédio do doutor Hernani, prédio do doutor Hernani, né? E ele nos cedeu uma sala aqui para que a metropolitana pudesse voltar ao ar, né? E recebemos equipamentos, nossos equipamentos foram todos embora, tivemos aí um prejuízo de quase R$400 mil, né, em equipamentos, e nós estamos tentando nos recuperar. E eu sei que o senhor também está nos ajudando, isso é importante, não é só o senhor, o governador teve a semana passada também nos ajudando, outros senadores, senador Paim, enfim, as pessoas que já passaram. A bancada gaúcha fala aqui na Rádio Metropolitana, né? Eu viajei há poucos dias com o Paim, né? Depois fiquei sabendo que ele tinha tido um problema de saúde, acho que decorrente até daquela visita que eu estava fazendo. Eu estive aqui em Canoas, naquela não pude te visitar, e aí eu voltei com o Paim num avião da FAB. Aliás, eu passei vários momentos já difíceis nessa minha estada aqui pelo Rio Grande, como eu moro mais em Brasília, né? Exerço minha função lá. Eu saí no dia que iniciou o temporal, peguei 42 minutos de turbulência, eu achei que o avião não ia conseguir chegar ao seu destino. Eu estava voltando para Brasília exatamente no dia que... Quase que a viagem toda de turbulência. Quase que a viagem toda. Exatamente. O temporal começou às 10 para 6 horas, e eu saí exatamente às 6 horas. Achei que o avião não ia sair. Mas também, se não saísse ali, não conseguia mais decolar, porque logo depois o aeroporto ficou... Fechou, né? Fechou o aeroporto. Mas passei um sacrifício enorme, porque eu estava fazendo uma palestra em Sarandi, naquele fim de semana, e, aliás, até fiz uma palestra sobre questão climática, governança climática, e aí, então, hoje estou de volta para transmitir esse abraço a você, Tony, ao Hernani, e depois esse roteiro muito cansativo. Eu posso te registrar como é que eu estou vendo a situação. A primeira vez eu estive em Canoas, desci em Canoas, no aeroporto, vim pela FAB, e aí depois, na volta que eu encontrei o Paim, e aí eu vim a Canoas, fiquei assustado com o que eu vi em Canoas, ainda muito alagado boa parte da cidade e da região toda. E depois daqui de Canoas eu fui para... especialmente lá para São Lourenço, fui a São Lourenço, Rio Grande, e voltei para Pelotas para fazer uma análise daquela situação. Tinha muita água ainda lá. Deu um giro, né? E aí eu fui a Guaíba, passei por Guaíba, Eldorado e depois Porto Alegre. Então, já com dificuldade de se locomover, né? Não dava para se locomover muito em Porto Alegre. E Eldorado, bastante afetado, é o mais afetado, acho que de toda aqui da região mais próxima. Eldorado ficou debaixo d'água. E São Lourenço também muito afetado, e
Rio Grande, a situação é um pouco melhor, porque o prefeito lá e o prefeito de Guaíba, eles conseguiram implantar a governança que eu venho recomendando como prevenção há muito tempo. Então, não teve óbitos nem em Guaíba e não teve óbitos nem em São Lourenço, e também Guaíba não teve. Agora, Eldorado teve muito óbitos. Eles me contaram uma situação lá, até foi um vereador que me contou, que ele viu 6 corpos passando na frente. Boiando. Eram vizinhos dele que não conseguiram se socorrer ou subir no telhado e acabaram perecendo, né? Morreram algumas pessoas lá em Eldorado. E depois da chegada em Porto Alegre, eu vi algumas pessoas acampadas na beira da pista, não sei se ainda estão acampados, mas quando eu vim a primeira vez estavam acampados. E aí eu perguntei e fui ver exatamente a situação. A única que eles conseguiram se salvar era acampar na beira da pista, que a pista é mais alta, que liga aqui São Lourenço, Guaíba, liga toda essa região metropolitana em direção a Pelotas, aqui acho que é a Ilha das Flores, né? Ilha das Flores. Ilha das Flores. Então, encontrei várias pessoas ali acampadas. Aí eu entendi que o que eles me contaram... Só encontrou na faixa eles acampados, faixa, né? Eles estavam acampados ninguém parava, debaixo do viaduto ali, né? Ficaram um bom tempo, não sei, já devem ter saído. Daí eles me disseram o seguinte, que foi a única forma que eles tiveram para se salvar. Aí eu vi que o outro lado, Eldorado, as pessoas estavam, praticamente todas elas foram atingidas, 85%, 90% da cidade foi atingida, de Eldorado. E aí o que aconteceu? Eles se salvaram na beira da pista, que era o único lugar alto que eles tinham para poder socorrer. Mas as casas foram todas inundadas. O que eu vi hoje, em relação à primeira visita que eu fiz, que eu estou fazendo um trabalho de auditoria, em nome do Tribunal de Contas da União, eu fui escolhido como relator, e aí que eu começo a contar a questão mais interessante. Eu fui nomeado relator para ver a conformidade, onde está indo o dinheiro. O que eu posso dizer do dinheiro que foi anunciado lá para o município, dados mais recentes, que foi anunciado para o município de Lajeado, previsto 300 milhões que foram anunciados, até agora o município, não que não tenha ido dinheiro para outras áreas, o município recebeu 5 milhões, o município. E agora, há pouco eu tive em Arroio do Meio, do que foi anunciado para Arroio do Meio, foi liberado para o município, não tenho dizer que não tenha ido recursos para outras áreas, via bancos, via sistemas diversos que o governo federal foi liberado 2 milhões e 300. E o município de Cruzeiro do Sul foi liberado também. Esse é o dinheiro de setembro, né? Da enchente, não para essa, né? Para a enchente de setembro, né? Do ano passado. Dessa aqui. Não, porque o reclame deles lá, quando chegou o presidente da República aqui, foi justamente o dinheiro de setembro. Tem muita gente que não recebeu dinheiro. Hoje até um dos prefeitos me relatou, não sei qual é o prefeito, deixa eu me lembrar qual é o prefeito. Acho que é de Arroio do Meio mesmo, Danilo Bruxel. Me disse, Nares, eu não recebi nada de setembro ainda. E entrou algum dinheiro agora, mas muito pouco do que está anunciado. Eu não estou dizendo que não vão receber, pode ser que venham receber o que está sendo anunciado. Mas que receberam fisicamente dinheiro do município é muito pouco ainda em relação ao que foi quando o senhor chega no município, para o pessoal entender lá, quando o senhor chega no município, o senhor fala direto com o gestor para saber se o dinheiro entrou. Sim, com o prefeito. Com o secretário da Fazenda. O senhor recebeu algum dinheiro, não recebeu? Eles têm que lhe prestar conta disso? Eu peço para ele me relatar, né? Porque eu vou fazer um relatório disso. Certo. Por isso que eu estou sempre acompanhado de um auditor. Então a ideia é não fazer nenhum tipo de injustiça. Porque e nem fazer nenhuma pressão também, né? O senhor está ali. Eu estou fiscalizando. É como se fosse o Tribunal de Contas daqui, do Estado, que chega. O dinheiro da União eu fiscalizo. Coletando informações para fazer um relatório. Eu não estou dizendo que não vão receber. É que receberam até agora, no caso de Cruzeiro do Sul, que a situação foi dramática lá, parece uma cidade
fantasma hoje, algumas partes, né? Sim. Coletei as fotos, tirei fotos, vídeos, é impressionante. E o lixo também em volta, né? 34 Em metros tudo. subiu o rio. Olha aí. Taquari, né? 34 metros. É impressionante naquela região. 34 metros. Agora, fiquei uma coisa impressionada, a van já está funcionando, né? Esse é um dos problemas. Primeiro, ministro, quero agradecer, né, a presença e dizer que o prazer é nosso, né, recebê-lo assim como tem recebido o Tony. Essa aqui é a sala da ADESUL, Agência de Desenvolvimento, né, sustentável do Rio Grande do Sul, né, que preside atualmente o CIP, que foi organizado aqui em Canoas em 2007, né, para fazer projetos, né, de sustentabilidade na cidade, operando aqui várias áreas, inclusive microtécnicos. E nós tínhamos designado essa sala para a ADESUL e passamos para o Tony Alves, que sofreu aí o impacto dele da rádio, até pela importância que tem a comunicação, né, a informação. Canoas foi uma cidade que sempre sofreu muito, né, pela falta de comunicação, uma cidade grande, né, metropolitana, mas que ao lado de Porto Alegre sempre teve essa carência, né, de comunicação, de informação, diferente de Santo Ângelo, naquela cidade lá das Missões, lá que tem bastante, eu estive lá algumas vezes, né, bastante rádios, TVs e tal. Então, o Tony tem um trabalho importantíssimo para a cidade que não pode faltar, especialmente nessa hora, né, mais de dificuldade. Então, eu queria fazer assim o programa inicial de agradecimento e realmente o registro, falado, né, aconteceu, evidentemente, circunstâncias inusitadas aqui no Rio Grande do Sul que nos levou a isso tudo que estamos vivenciando, né, muitas coisas previsíveis. A Rádio Metropolitana é a única de Canoas? Tem outras rádios, né, Sônia, mas rádio, TV... E que faz jornalismo é nós, né? Jornalismo. O resto toca música, né? Toca música, né? Agora, jornalismo é nós mesmo, né? Parabéns, hein, Tony? Eu já sabia que você era importante e agora com a informação do Hernando eu vejo que tu é mais importante ainda para Canoas e para o Rio Grande. São 43 anos fazendo isso, né? Nunca fiz outra coisa. Rádio, TV e jornal. Única coisa. Economicamente, sabe? Pela sua logística, pela sua centralidade, né? Tanto que foi escolhido para ser a sede da Refap nos anos 50 e poucos, 60 e poucos, porque estrategicamente logística, ela cresceu muito, tem o comando aéreo, nós tínhamos aqui o comando do Exército, né, que é onde ficou Santa Rita, mas sempre teve essa dificuldade, assim, o Rio Grande do Sul sempre teve essa questão. Porto Alegre concentra a mídia, né, televisiva e de rádio, muitos anos, né, e os municípios do entorno tiveram uma comunicação muito extensa. Tivemos um jornal, né, nós tínhamos aqui o Grupo Sinos, né, tivemos a Folha de Canoas, alguns jornais, né. Vamos dizer assim, o Grupo Sinos, no seu auge, quando eu tive como secretário de desenvolvimento, né, tinha uma tiragem do Diário de Canoas de 9 mil assinantes, 9, 10 mil assinantes. A gente faz o cálculo, né, de 4 pessoas por jornal, né, daria 40 mil. Numa cidade de 350 mil, 380 mil. Então, muita pouca informação circulava. Me lembro quando eu estava como secretário de desenvolvimento, a Ubra anunciou aqui, a TV Ubra, né? E aí, ficamos bastante entusiasmados. Depois, nós vimos que a Ubra, né, tinha, inclusive, o estúdio aqui em Canoas, mas a programação delas era voltada para o Porto Alegre também. Pouca coisa de Canoas. Mas, enfim, o Tony veio preencher aí já há alguns anos. Né, quantos anos já tem, Tony? Aqui, de rádio, 43, né? Aqui, 30 anos. 30 anos aqui, né? E, aliás, eu fui o primeiro jornalista a fazer o primeiro jornal da Ubra TV, que era 3 minutos e meio, era eu que fazia o jornal, né? Depois eu fui contratado pela Band para fazer o Jornal Nacional da Band, era o repórter do Estado aqui. Lá entrei em 2000 e saí em 2005, quando vim para... Mas é importante esse trabalho de comunicação, especialmente pela... Canoas está com mais de 400 mil habitantes hoje? Quantos? Já. 380 mil, por aí, né? De 400 mil. Mas estou à disposição para responder algumas perguntas, que como eu saí cedo... Doutor Hernani, tem bastante coisa para a gente conversar e se atualizou aí também. Nós tínhamos coisas que nós imaginávamos que pudesse acontecer. Né? Por quê? Porque nós temos a região metropolitana aqui, no Vale dos Sinos, né? Uma série de regiões, uma região fortemente inundada, proteção e inundação, uma área de várzea, né? Área de inundação, né? Você vem tanto que as rodovias, né, quando são construídas, e as ferrovias, né, levam em consideração disso. Mas nós tivemos todo um sistema de proteção aqui, depois das enchentes de 41,
67, que foi a última, né, que atingiu aqui em Canoas. Eu lembrava outro dia que eu vim para cá, para Canoas, justamente em 69, perdão, em 66. Em 67, eu morava na Matias Velha, no bairro, tinha 5 anos de idade, e lembro ainda quando foi atingida pela enchente. Naquela época estava sendo construída já os diques, né, da Matias e da Rio Branco. Em Niterói já tinha os pontos de proteção, tanto que eu fui flagelado, né, levado lá para o ginásio de Niterói, e fiquei abrigado na casa de uma tia, 30 dias lá em 67, no bairro de Niterói, aqui em Canoas, que não foi inundado naquela época. Mas então, nós tínhamos um sistema em alguns bairros e outros bairros desprotegidos, né, que mesmo feito o desenho lá para os alemães, lá no final, e que acabou sendo protegido aqui no estado, parcialmente protegido, pela BR-448. Né, quando o DENIT decidiu fazer a BR, o governo federal, inclusive, nós trabalhamos muito, né, nós aqui, como secretário, município, as instituições, né, para que elas fossem construídas já num poçante de dique, né, material para fazer o papel do dique de contenção, ali no Mato Grande, que não tinha ainda, no bairro São Luís, Esteio, ali naquela região ali da Expo Inter, né, Novo Esteio, ali para cobrir Novo Esteio, e Sapucaia. Então, seria a proteção, inclusive, de bairros já consolidados, né, de muitos anos, que é o bairro Mato Grande, bairro São Luís, bairro Novo Esteio, né, Esteio, e a nossa área toda industrial, logística, né, da cidade, que estava na área ainda muito protegida. O DENIT fez os estudos naquela época, né, para fazer a proteção plena, né, fazer todo o sistema de proteção completo, o vale de drenagem, a partir da BR-448, e os diques complementares. Né, que seria no Arroio Sapucaia, que seria, né, fechar a frente da Bianchini, alguns dados. Então, essa discussão acabou naquela tempo da audiência pública, né, que nós fizemos aqui no La Salle, para liberar a obra, sendo um pouco contestada essa obra toda pelo prefeito de São Leopoldo, na época, do Alto, né, ali, o Arivanara, no sentido de que ele entendia que se fosse fechar aqui plenamente, teria que rever a questão dos diques lá de São Leopoldo, porque senão a água, né, contida aqui poderia dar efeito a montante. Né? Então, acabou sendo feito um estudo na sequência, então, aí, a obra da 448 foi construída para ser um dique de contenção, mas não foi assim, plenamente fechada, né, as obras complementares, justamente para que se fizesse o estudo. E foi feito, né, no estado do Sul, com recursos, através da Metroplan, com recursos federais, foi feito todo o estudo da bacia, então, aí, de 10 milhões de reais, que indicou, então, todas as obras que deveriam ser feitas, né, inclusive a elevação dos diques de São Leopoldo, para que a gente pudesse ter a segurança nessas outras áreas. E isso acabou, o estudo concluído em 2018, né, e acabou caindo aí numa discussão, né, entre o Ministério Público, o Comitê de Bacia e as prefeituras, né, mais uma conversa mais fechada, sem ter audiências públicas, essas coisas, não ocorrendo, e aí, então essa tragédia é um desastre, aconteceu ali. Nessas áreas era o esperado. Né? O que nós não esperávamos realmente era que acontecesse isso nos bairros protegidos. Né? E hoje nós vimos bem depois. Né? O que aconteceu em Porto Alegre, aconteceu aqui, a falta de investimento, de prevenção, né? Nesses diques também. Né? E nós tivemos, como comentaste aí, situações assim, completamente inusitadas e assim, bem dramáticas. Né? Se eu falar do seu Dourado, por exemplo, o Dourado do Sul, nós sabíamos que estava protegido, os projetos foram feitos naquela época. O que acontece, Hernani, só para informação dos telespectadores, é que tem que ter, hoje não se faz mais nada sem prevenção, ou seja, acabou aquela história de correr atrás do prejuízo com a tecnologia moderna que nós temos hoje, chamada governança de TI, de Tecnologia da Informação, você pode prever o que vai acontecer. Não vou dizer que vai evitar enchente, ou evitar as chuvas, porque o mundo está tendo uma mudança climática bastante acentuada. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul já tinha sido noticiado em setembro, uma recente, como já tinha sido noticiado em várias temporais que teve desde 41, então não é uma coisa nova. O que acontece no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo no planeta, dados previsíveis. Então, eu não vou dizer que poderia evitar
essa situação. Não poderia evitar, mas poderia diminuir, atenuar. Por exemplo, se tivesse funcionando as 24 bombas de forma coerente por parte do município de Porto Alegre, afetaria menos aqui o aeroporto em Porto Alegre e afetaria menos toda a região metropolitana, porque teríamos uma situação, talvez não em Canoas, eu não sei se a situação, eu não conheço a situação de Canoas, se tem uma proteção, você estava falando há pouco dessa situação. Mas Porto Alegre, que é uma cidade mais importante do estado, ela teve essa preocupação, mas não foi feito o monitoramento. Isso se chama governança. O que é a governança? 3 palavras-chave: direcionar, avaliar e monitorar. Então, quem direciona é o prefeito, o governador, ou, no caso, o país, o presidente da República. O que eu estou trabalhando é para implantar a governança no Brasil. E aí, junto com o meu time, a gente implantou na presidência do Tribunal de Contas da União todas as políticas de governança buscando as melhores práticas do planeta lá em Paris, que está a sede da OCDE. O que é a OCDE? Porque a gente fala das siglas, mas tem que explicar. A OCDE são os 38 países mais organizados economicamente do planeta. Então, eu fui buscar as melhores práticas, implantei no TCU em 2012, 13, 14, quando eu presidi. E hoje nós temos como saber o que vai acontecer em toda a administração pública brasileira, porque temos indicadores, que é outra frase importante para as pessoas entenderem. O que é governança? Direcionar, avaliar e monitorar. Mas monitorar tu tem que ter o quê? Indicadores. Sem indicadores... Informações, exatamente. Informações. Então, sem informações, você não consegue fazer avaliação de risco, por exemplo. Tem que avaliar risco. Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que acontece no Brasil, não temos política de governança. E por isso que eu estou há 11 anos trabalhando nesse tema. Escrevi 2 livros inicialmente, Governança, o Desafio do Brasil, o segundo livro da Governança, Esperança, e juntamente com meus companheiros técnicos lá, Luiz Afonso e Cláudio Sarian, publicamos o primeiro livro, agora estamos publicando o terceiro livro, que é Centro de Governo, com a equipe da Rede de Governança Brasil, que é um time que eu criei, e agora nós criamos uma rede de governança climática que a Renata, que é minha esposa, está começando a fazer um trabalho fantástico aí para implantar previsão climática, né? Já tem muita gente que previne, mas se não tem uma política de contenção e de prevenção em relação ao clima, não adianta tu ter a prevenção e não ter as ferramentas para fazer a prevenção. Aí é tudo questão de conhecimento técnico. Então, nós temos que nos adaptar ao mundo. Eu fiz um vídeo, há algum tempo atrás, que se chama um vídeo da Pangeia, em que eu fiz uma previsão que era possível fazer uma auditoria mundial de clima. E nós começamos na Amazônia, 9 estados da Amazônia. Depois fizemos no Brasil, na América Latina, América do Sul, Brasil, América Latina, depois a Europa, e agora estamos fazendo uma auditoria mundial de clima. 121 países já aderiram, que estão trabalhando conosco para acompanhar a nossa metodologia. O que a gente faz? Que pode ser implantado. Já que tu trabalha com desenvolvimento sustentável, tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. Na verdade, a primeira auditoria, nós criamos indicadores de desenvolvimento sustentável na Amazônia, nas áreas de reservas. Áreas de reserva. O que são áreas de reserva? São as áreas que o governo federal desapropria, o governo estadual, o municipal. Áreas de reserva. Essas áreas são importantes para poder equilibrar o contexto do clima, porque elas que dão água e que dão floresta para poder equilibrar a situação climática. Então, nós trabalhamos desde 2012 com esse tema, criamos indicadores de governança, inicialmente 14 indicadores no Brasil, depois na América Latina 13 indicadores de desenvolvimento sustentável para o Brasil. Aí nós trabalhamos junto com as Nações Unidas, e as Nações Unidas estão usando a nossa metodologia e nos dando apoio para fazer essa auditoria mundial de clima, que se chama Climate Scanner. É um escaneamento do clima para a gente saber para onde que vai o planeta em relação ao clima. Porque o efeito de Laninha, El Niño, de chover mais em um lugar e chover menos no outro, depende de uma série de indicadores, inclusive da temperatura do Oceano Pacífico, dos oceanos. Aí oscila, se chove mais no lado, chove mais no meio. Mas nós temos que ter todas as informações para fazer o agro funcionar. O agro
Eu agora, recentemente, lancei um projeto na minha propriedade, lá em Minas Gerais, onde que eu estou montando um projeto de agrogov, a governança com a agricultura, porque se não tiver um clima equilibrado, o que ocorre? Você planta numa época e a chuva não acontece, como aconteceu 3 anos aqui no Rio Grande do Sul, seca total, aí vem essa chuva. O que vai acontecer agora? Vai ter o efeito rebote. Lá na Amazônia, por exemplo, houve seco ano passado, porque choveu demais aqui, e assim está acontecendo o clima, de nós não termos uma dimensão para onde está indo o clima. Se não temos uma dimensão para onde está o clima, nós não sabemos para onde que vai o agro, e como é que vai acontecer as chuvas para a agricultura, ou para a pecuária, ou para a alimentação do planeta. Então, por isso que eu propus, é uma ideia que eu tive, de fazer uma auditoria mundial de clima. Eu vou fazer a palestra amanhã para os prefeitos, eu vou mostrar isso. Amanhã eu faço uma palestra às 13h30, na Henriques, para todos os prefeitos do Rio Grande do Sul, a FAMURS, Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. E até eu quero pedir desculpas aqui para o Tony e para vocês, porque eu tenho amanhã, às 6h30, eu vou me dirigir para o comando do Exército, 6h30 da manhã, que o general Hertz pediu uma reunião comigo, que ele quer me apresentar todas as providências que o Exército está fazendo em termos de trabalhos em defesa da sociedade, da população gaúcha. E agora, à tardezinha, pouco atrás, um momento atrás, o Marcelo, que é o prefeito, já me disse: ministro Nádio, o Exército foi muito importante aqui, com seus helicópteros para salvar pessoas. Se não tivesse o Exército, tinha morrido muito mais gente. Então, veja só, eu estou relatando todo o problema da defesa do país. E agora o general pediu para falar comigo. Esse dia todo o comando do Exército pediu uma reunião conosco. Aliás, o Gustavo foi comigo. Eles têm uma sala de comando lá em Brasília, onde está o comando do Exército Nacional, para expor aonde que eles estão gastando o dinheiro. Vou dar uma informação muito importante para o Tony e para vocês aqui da Rádio Metropolitana. O Exército Brasileiro nos relatou que boa parte da estrutura que eles têm no Brasil, eles transferiram para o Rio Grande do Sul naqueles dias que precisaram. E com isso, houve um gasto excessivo das Forças Armadas para poder colocar toda essa estrutura. E veio equipamentos e helicópteros. Vieram aquelas pontes móveis que eles montaram aqui. Então, o gasto deles foi muito grande. Então, acho que é isso que ele quer me mostrar amanhã. O que eles estão gastando, porque tem que prestar conta disso para o Tribunal de Contas. Então, as informações que eu estou passando aqui para vocês é de grande importância. E amanhã cedo eu tenho, então, essa reunião com o comandante do Exército aqui e todo o comitê dele, toda a estrutura que ele tem de comando do Exército do Sul do Brasil. Então, ministro, o seguinte... Não vou poder me alongar muito aqui, porque o dia foi pesado e nós amanhã vamos ser um pouco mais sucinto aqui. Ministro, o seguinte, até o Hernani tem uma posição sobre isso. Os pequenos, como é que ficam nessa história toda? Os pequenos comerciantes. Nós vamos ter aqui amanhã, depois da manhã, até ele mandou um abraço agora aqui, o senador Luiz Carlos Reis, vai estar aqui ao vivo, sentadinho aí, nessa cadeira, quarta-feira, vai estar ao vivo aqui conosco. Paim mandou um abraço para o senhor, já está em casa, Paim, entendeu? Mandou um abraço, está acompanhando o programa, porque acompanha sempre o programa aqui da Metropolitana, né? O Paim que me convidou para fazer uma fala lá no Senado e, infelizmente, ele ficou doente, não pôde acompanhar. Ele falou, ele comentou que não não pôde. Uma grande pôde. Figura. O Paim, fui colega do Paim quando era deputado federal. Então, apesar de eu não fazer mais política, a gente mantém uma relação com o mundo político. O Fortunati também está lhe mandando um abraço aqui, que foi seu contemporâneo também, Fortunati, trabalharam junto na Assembleia, aliás, no Congresso Nacional. Isso. O ministro Amir Lando lhe mandando um abraço aqui, foi ministro da Previdência, sim, né? Foi ministro e foi deputado federal também. Foi deputado federal também. Isso. Grande figura, mano. Todos eu conheço. Fortunati, além de ser um grande deputado, quando nós formamos um time lá, eu organizei um torneio entre os deputados, senadores. Joga muito, joga muito. O Fortunati era, com a altura dele, né? Era nosso cabeceador e fazia os joga gols. Muito, joga até hoje, joga muito. O escurinho do Inter. Aqui também é jogador.
Vereador aqui, ó. Mas então amanhã cedo eu vou ter essa reunião com o general Hertz e certamente ele quer fazer um relatório de tudo isso que está acontecendo. Eu e o Gustavo estaremos lá. Então o nosso trabalho é profissional. E o que eu estou querendo implantar no Brasil e no Rio Grande, mas mais no Brasil, porque a minha função é como ministro hoje do Tribunal de Contas da União e eu cuido da República Nacional, não eu. Nós temos 1.500 auditores igual o Gustavo, e são todos auditores extremamente preparados. Para uma vaga no TCU, para entrar, tem 350 candidatos hoje. Para cada uma. É para cada vaga. Cada vaga. 350. Então, os mais preparados estão lá no Tribunal de Contas. Vamos lá, doutor A Hernani. gente tem acompanhado esse trabalho de esforço, né, no sentido de conscientizar da necessidade de ter programas de gestão, né? Então, a gente tem que ter prevenção e gestão. E como o senhor disse, a gestão parte da informação, né? Tu não pode tomar decisões gerenciais, né, de gestão se não tiver informação. E realmente nós chegamos aqui hoje, uma reflexão que eu faço rapidamente, né, nesse fundo de poço, vamos dizer assim, nessa área hídrica toda, esse desastre todo, porque nós não cumprimos o dever de casa justamente no cumprimento do sistema das águas, né? O Rio Grande do Sul, né? Embora tenha sido precursor da lei das águas, em 94, isso saiu manchete aqui do nosso jornal, aqui, né? 30 anos ele não cumpre a lei das águas. Né? Foi implantado o Sistema Nacional da Lei das Águas, que prevê a criação dos comitês de bacia, os planos de bacia, a cobrança pelo uso das águas, para fazer com a Agência das Águas criar um sistema de informações gerenciais, o SIG. Né? Nós aqui paramos no plano de bacia, né? Criamos os comitês de bacia, fizemos os planos de bacia, né? Que nós tínhamos que fazer, qual é os programas, vamos reduzir as cargas poluidoras, tal, vamos recuperar a mata ciliar, vamos fazer isso, né, e não implantamos a cobrança e não implantamos o sistema de informação. Então, a gente não tem hoje, né, eu me apropriei um pouco dessas informações aqui na área dos sinos, aqui do Rio dos Sinos, plano de bacia, 10 anos de planejamento, a gente não tem um indicador de que tenha sido cumprido alguma meta. Então, foi um conjunto de coisas que a gente deixou de fazer em termos de gestão, né, âmbito, né, municipal, estadual, né, da gestão dos recursos hídricos. Mas daí é falta de governança do Estado ou da União, que tem que ter os indicadores, fazer o acompanhamento e dialogar com os líderes para implantar. Sim, exatamente, mas isso não é cumprido no Estado. Né? Responsabilidade dos três entes, né? E outros sistemas. Mas aí falta a divisão, infelizmente, dos últimos governantes ou da estrutura do Estado, que cabe ao Estado. O Estado que eu digo é a estrutura do Estado, tanto o município, Estado, União, ou seja, os três entes, fazer a gestão dentro daquilo que a lei estabelece. Quando não é feita uma boa governança e não se cumpre aquilo que está estabelecido, pode acontecer. Eu não vou dizer que essa tragédia que aconteceu poderia ser evitada na sua totalidade, mas poderia ser atenuado. Atenuado bastante, porque o que aconteceu, eu não conheço bem a situação de Porto Alegre, eu passo cuidando do Brasil, mas eu estou fazendo um relatório, por isso que eu estou com um auditor junto aqui, e no meu gabinete tem mais 3 pessoas trabalhando nesse sentido. E no TCU nós temos um grupo de auditores que vai fazer, juntamente comigo, com assessoria técnica, porque eu preciso de especialistas nessa questão. Então, a minha visita, Hernani e meu amigo Tony aqui, tem esse sentido de fazer a visita nos municípios que hoje eu visitei. A outra vez já visitei, eu não consigo visitar todos ao mesmo tempo, porque eu tenho que atender o resto do Brasil. Eu tenho um processo toda semana, eu sou ministro permanentemente lá em Brasília. Aliás, o senhor já presidiu, né? Já presidi a corte do tribunal durante 2 anos. E aí que a gente implantou todas as regras de governança, que hoje o Brasil está tendo regras de governança. Por que a governança é importante? Aí vem a principal parte que eu queria colocar dessa minha visita, que eu vou comunicar amanhã na entrevista, na palestra que eu vou fazer. A gente veio montar uma estratégia de recuperação. Já estou com um plano que eu vou amanhã mostrar, Recupera Rio Grande. Uma estratégia. O que é essa estratégia? Essa estratégia é para evitar voltar a acontecer. Então, a minha reunião hoje com os prefeitos foi no sentido de que eles não tomem decisões sem nós montar uma estratégia de recuperação e de formatar uma nova visão nos municípios que foram atingidos para não repetir os erros. E aí começa o grande problema de como é que está a estrutura sendo montada pelo governo federal. Eu vou fazer uma crítica que eu ouvi dos prefeitos e que eu estou vendo como alguém que visa ajudar.
O que acontece é o seguinte, que alguns setores, não vou citar o setor ainda, porque está em sigilo, está pesquisando, estão querendo voltar a financiar da forma como estava antes. Se voltar a financiar, ou seja, a indústria, ou financiar obras da forma como estava antes, vai botar o dinheiro fora, porque pode voltar às enchentes e tudo que o empresário investir, ele vai perder de novo. Não, e nós já fizemos uma pesquisa, na realidade, várias empresas estão recebendo, nem caiu um pingo d'água nas empresas, e eles já receberam os valores, estão recebendo valores. Chegaram hoje do governo federal via as instituições financeiras, o NAMP, Solidário e tal. Uma quantia muito pequena chegou nas empresas diretamente atingidas. Não, mas não é questão de chegar nas empresas, que o formato que vai ser feito é o mesmo que estava anteriormente. Aí não adianta. Aí é jogar dinheiro do lixo. É isso aí. O que nós entendemos, ministro, assim, o que nós estamos sofrendo aqui diretamente. Mas eu vou fazer uma fala amanhã na palestra, eu não posso falar. Não, antecipar, né? Antecipar. Nós estamos vendo aqui que realmente nós temos que ter uma política diferente aqui. Tem que ter uma estratégia. Tanto nessa questão e para montar a estratégia. Cuidar dos vírus, da prevenção, de fazer essas ações, para levar segurança às pessoas. Hoje as pessoas estão totalmente seguras. Todas para a casa dele ainda. A grande maioria não voltou ainda. Os que estão voltando estão lá, não sabem, os que têm coberto, não sabem se vão estar protegidos ou não, se vai chover de novo e vai inundar de novo. Então, claro, tem aqui em Eldorado do Sul... O senhor tem toda a razão nisso aí. Um bairro ali, que eu não me recordo o nome agora. Vai ter que ter essas ações. As pessoas já voltaram 3, 4 vezes e foram lagadas de novo. De proteção, né? De proteção para dar segurança, e outro de recuperação, efetivamente, de recuperação econômica das pessoas. Que aí também, eu acho que né, vai ter que ser revisto o modelo de distribuição dos recursos, né? E é onde eu tenho uma visão de que a gente vai ter que fazer um trabalho mais voltado, assim, no modelo do programa de microcrédito produtivo orientado, em que, né, se leve através de agentes de desenvolvimento, agentes, né, indo efetivamente nos locais atingidos, nas empresas atingidas, nas pessoas atingidas. Nós temos grande parte da nossa economia, mesmo, isso conhece melhor que a gente, né? E ele foi secretário de desenvolvimento pelo pequeno, né, o empreendedor individual, informal, o serralheiro, o cabeleiro, né, o bairro Matias Velho, por exemplo, que se consolidou há muitos anos, muito forte, o bairro Rio Branco. Eles são bairros que têm muita dessa estrutura. A grande parte da economia são de pequenos, né, que construíram ao longo do tempo suas atividades. E hoje, né, do sistema convencional que está sendo tratado, os recursos e tal, eles não vão chegar, né, e aí tu não recupera a economia. Tu vai recuperar as empresas grandes, as grandes instituições, parcialmente, porque elas também dependem dessa, né, da questão da sustentabilidade, está nisso, né, da gente retomar essa questão toda, vai ser muito difícil, o desafio é muito grande, e nós queremos efetivamente agradecer e dizer que a sua participação aqui no Rio Grande do Sul, eu sei que tem todo, né, o Brasil, com a sua experiência, justamente com esse tema que o senhor vem trazendo, né, trazendo de forma didática da gestão, da importância de ter essa prevenção, esse trabalho que, né, que a sua esposa está falando, que é a questão de enxergar essa questão climática toda, que nós estamos vivendo um momento que vai acelerar isso, o ciclo normal, né, estava previsto aí pela normalidade por causa de todas as questões, mas nós temos um conjunto de coisas que estão sendo feitas de formas errôneas que nós precisamos corrigir rapidamente. E essa experiência, esse seu trabalho então, é fundamental para nós gaúchos aqui. A minha proposta amanhã que eu vou apresentar para a FAMURS é de nós montar um projeto de recuperar o Rio Grande do Sul, mas não no formato que estava sendo feito. Um novo formato, é isso que a gente vai apresentar. Eu já estou trabalhando isso com a Rede Governança Brasil, com apoio de auditores experientes, como é o caso do Gustavo e outros que trabalham comigo, e a gente está começando a aprender, mas não é uma coisa que se faz da noite para o dia, tem que ser bem pensado, tem que ser bem elaborado, tem que conversar com as partes, né? No caso, com os municípios, com o Estado, se o governador quer ou não quer, isso depende. A governança depende do líder. O líder é fundamental. Tem 3 coisas importantes que a gente tem que trabalhar para poder as coisas funcionar. O líder, a liderança, a estratégia e o controle. Um depende do outro. E para você poder fazer isso, tem que ter indicadores, ou seja, ter números e capacidade de avaliar os números para poder tomar decisões. E para isso acontecer, também tem que ter outra ferramenta importante, a avaliação de risco, para você tomar decisões com sabedoria e não de forma precipitada.
Então, eu queria te agradecer, Tony. Não, eu é que agradeço a sua gentileza aqui conosco. Eu arrumei uma briga hoje com a mulher, vou chegar tarde, porque ela está aqui comigo, mas não vou deixar o meu amigo Tony... Deixa ele fazer um convite, eu já coloquei para o senhor ali. A Metropolitana está há 18 anos lá na Expo Inter, eu sempre quando vem na Expo Inter vai lá no estúdio da Metropolitana, né? E eu queria lhe convidar para fazer a inauguração do estúdio novo da Metropolitana, que vai ser no dia 24 de agosto. Eu vou que eu vou estar no dia 24 de agosto. 24 de agosto. Eu vou estar em Pretória, na África do Sul, na capital da África do Sul. É porque nós vamos estar treinando os países africanos para fazer a auditoria mundial do clima, exatamente nessa data. Vamos ver se eu consigo voltar antes, parece que é do dia 20. Eu não sei, não estou com a... vai estar o senhor, vai estar o governador, vai estar o senador. Nós estamos treinando os continentes agora para fazer a auditoria coordenada, que é buscar coletar as informações do país, usar a metodologia que nós utilizamos, e aí você passa a ter indicadores de clima do planeta. É um sonho que eu tive. Amanhã eu vou mostrar esse sonho na minha... Aliás, nós queremos os livros, né? Tem livro aí, né? Muita gente me pedindo um livro do senhor, entendeu? O pessoal de Porto Alegre, se vereadores eu deixo lá na Rádio Metropolitana para... Eu mandei fazer... E eu quero ler aqui, eu quero um livro para eu poder ler um capítulo quase todos os dias. O senhor é que fala aqui na Metropolitana diariamente, né? De segunda a segunda, o senhor fala aqui na Metropolitana através dos comentários. Né? Governança, onde vai o seu dinheiro? Exatamente. Então, aqui nós passamos... O povo, porque o Inter vai ser de 24 de agosto a 1º de setembro. Isso. Vamos ver se eu consigo estar lá nessa data ou em algum momento. E o senhor, doutor Hernani, nós gostaríamos muito, porque assim, faz 20 anos que não se inaugura uma casa de imprensa na Expo Inter. 20 anos. Então, até a data ficou marcante. É a 47ª Expo Inter, né? E o governador disse, Tony, até a data, 20 anos, imagina que não tem uma casa que é inaugurada lá no foco da imprensa, né? É verdade. Então, nós agora estamos montando a casa, eu mandei o vídeo já da montagem da casa, entendeu? E está ficando bonito lá, está ficando um negócio moderníssimo. Eu vi a casa. É o que manda, né? É o que manda. Mas vamos encontrar... provavelmente, então, antes disso, eu devo voltar. Não, com certeza. Eu quero fazer uma visita em Caxias do Sul. Caxias, o prefeito implantou a governança. Eu ouvi, nós acompanhamos e transmitimos ao vivo. Aquele dia que o senhor falou direto de Brasília. Inclusive, eu falei que a Rádio Metropolitana estava entrevistando. O prefeito de Caxias implantou. Então, tem muitos prefeitos que implantaram, tiveram menos morte, tiveram menos prejuízo, porque tem prevenção. Tinha né? prevenção. Exatamente. Muito obrigado, Hernani. Eu agradeço. Uma simpatia, o Hernani, e um conhecimento bastante grande do tema que eu gosto muito, que é desenvolvimento sustentável. E o Tony e eu já somos amigos há muito tempo, desde que eu era deputado federal. Vou voltar aqui, com certeza. Vamos ver se... O ano passado perdemos o Jorge Weckert, que foi deputado federal também, junto com o senhor lá também. Meu amigo, Jorge. Perdemos o Jorge Weckert, muito batalhador, muito ativo, né? Muito inteligente. Eu comecei na vida pública através dele. Né? Ah, é? Isso. Como é que a gente se encontrava aqui na rua? Ele era o meu caroneiro. Em vez de ele sair com motorista, ele vinha caminhando na rua e já me parava. Me leva para cá, me leva para lá. Era meu caroneiro. Pegava carona comigo. O Tony de vários, né? O seu Jorge saía na rua e arrumava alguém para levar ele para Porto Alegre. O Tony é uma lenda aqui de Canoas e da região. Aliás, quando eu fui... Eu sou atualmente presidente da Federação Nacional dos Jornalistas com sede em Brasília. Né? Veio o ministro me dar posse. Quando eu fui elevado à presidência, a posse seria em Brasília. Eu pedi que fosse aqui, no município de Canoas, foi na Câmara Municipal, com a presença do ministro das Comunicações, veio junto aqui para dar justamente o amém, junto com o prefeito, com vereadores, todo mundo veio aí. Só para finalizar, eu agora há pouco dia fui entrevistado pela empresa mais importante da Europa de consulta, né, para investimentos, e eles estão se guiando pelos meus comentários que eu estou fazendo lá em São Paulo. Eles escutaram governança, onde vai o seu dinheiro. Então, eles querem saber onde que eles vão botar o dinheiro. Eles foram me consultar. Porque quem paga toda essa conta é o povo brasileiro. São 150 dias que todo mundo que trabalha no país paga de impostos. E eu agora, então, comecei um programa que a rádio passa toda semana aqui,
governança, onde vai o seu dinheiro, para explicar onde está indo o dinheiro do cidadão, porque quem está me escutando agora, quando ele está comprando alguma coisa, ele está pagando imposto. Ou quando ele está recebendo um salário, ele está tendo desconto para a Previdência, para uma série de coisas do seu salário. Então, 150 dias é para pagar para o governo estadual, municipal. É bastante tempo, é? É muito dia de trabalho. Tempo. Obrigado, Meus amigos, Hernani. Obrigado. muito obrigado, boa noite. Esse foi pela oportunidade também. o Metropolitana Repórter Especial com a presença do ministro Augusto Nardes, também do nosso, como é que eu posso chamar? É procurador? Não, é assessor, como é que é o nome? Gustavo está aqui junto conosco, doutor Hernani Daniel, que dispensa apresentações, ex-secretário do município, ex-prefeito, aliás, ex-vereador, o homem viajado também pela Europa, enfim, essas coisas todas, trazendo benefícios para Canoas, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado novamente, e eu quero agradecer aqui a Rádio Excelsior e a Rádio Caxiri, que estão transmitindo ao vivo. Muito obrigado pela gentileza de vocês estarem acompanhando o nosso programa, que agora vai replicar nas redes sociais. Grande abraço a todos. Boa noite. 20 horas. E 30 minutos.